Bom, quero falar para vocês um pouquinho sobre o fluxo, tá? Então, qualquer tipo de trabalho que inclua mais de um elemento, né? Principalmente que incluam vários elementos anteriores ou posteriores, não pense em fazer sem um planejamento adequado, tá? Só olhando o modelo gesso e encerando. Vocês devem, é importante que vocês pensem que o planejamento, o projeto, né? A arquitetura de como você vai aumentar ou mudar o formato, as incisais, ou fazer qualquer planejamento que envolva a estética do paciente, não é somente dos dentes, é principalmente em relação a como ele vai se harmonizar com a face do paciente. Então, não adianta fazer só no modelo de gesso, tá? Eu costumo falar que o ensinamento sobre o modelo G sem imagem é um ensinamento pelo método Braille, né? Você está adivinhando como é que é o rosto do paciente. Você não sabe quanto que o lábio cobre os dentes do paciente. Você tem que fazer uma filmagem dinâmica para entender como é que o rosto vai expor os dentes, para que você consiga, então, planejar tanto a curva incisal, como qual é o ideal para você aumentar. A idade do paciente importa muito. Quanto que ele expõe os dentes importa? Totalmente. Então, o planejamento com imagem é um ponto importante, que na verdade seria então a primeira consulta, né? Além de consultar, entender o paciente, o que ele gostaria, ou você propor para o paciente o planejamento, você tem que fazer com imagens que sejam de celular bem feitas, né? Seja uma filmagem com celular bem executada. Existe um protocolo, né? Umas regras básicas importantes para fotografia de celular, que inclui uma iluminação adequada, né? Para você fazer o uso dessas imagens de forma adequada. E sim, o segundo passo não inclui o paciente, porque você vai fazer o enceramento daquele modelo, né? Que pode ser impresso, sim, pode ser impresso, pode ser convencional de cera. E a partir do enceramento você vai fazer tanto a moldeira transparente, como uma barreira de silicone para fazer o que nós chamamos de mock-up, né? Ou simulação clínica, tá certo? E a partir disso, você vai, então, aí sim chamar o paciente para executar o mock-up, tá? A simulação clínica que eu falei aqui no comecinho da aula, e a partir do mock-up aprovado, eles chamam de validado pelo paciente, você pode, então, fazer a execução da resina direta usando a moldeira transparente, ou chamado índex híbrido transparente, tá? Vamos usar os nomes que a gente usou, batizado, tá certo? Esse método tem uma ótima resistência. Luciane, se você comparar a resistência entre resina e cerâmica, né? Principalmente se você pensar na cerâmica com IMEX e silicato de lítio, então a resistência vai ser muito maior da cerâmica, tá certo? Então tem mais chance da resina deslascar? Tem, se você não tiver uma guia adequada, se o paciente tiver algum grau de rangimento, ou apertamento, ou bruxismo, ou mesmo no dia a dia, tem mais chance de lascar? Sim. Mas lembrando que a resina é muito mais fácil de se consertar, né? De fazer reparos, de fazer ajustes, né? Então, a cerâmica, apesar de ser muito mais resistente, é muito mais difícil de fazer qualquer tipo de reparo. Alguns não são passíveis de serem feitos, então você teria que pensar em troca da cerâmica. Então, tem vantagens e desvantagens para cada uma. Mas, respondendo a sua pergunta especificamente, a cerâmica tem uma resistência à fratura maior do que a resina, tá certo?